mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast das Lúpicas. Eu sou a Lorena Sena, sou fisioterapeuta. Eu sou a doutora Liza Helena, nutricionista, tenho lúpus desde 2013. Tenho diagnóstico de lúpus também há 10 anos. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre: é possível voltar para o manequim 36? Mulheres com lúpus, para elas é possível? Sim, é possível. Mas na verdade eu queria fazer uma outra pergunta. Você sabe que existe um padrão assim da sociedade de um manequim perfeito, né? Então, voltar para o manequim 36 ou ser magra é sinônimo de ter saúde? Gente, me desculpa. Gestação é isso, o tempo inteiro bocejando, mas vamos lá. Morrendo de sono. É uma pergunta muito legal essa, Lorena, porque a gente associa muito a magreza com a saúde, né? Antigamente isso era muito distorcido, a gente associava, pelo menos eu vim do norte, né? Então lá no norte tem uma expressão que se chama maceta. Nossa, como você tá maceta, né? Como você tá forte, como você tá gorda. Era isso mais pra saudável, eles né? é super saudável, né? Nossa, você tá assim bonita, né? Você tá maceta. E era muito engraçado, porque as pessoas me olhavam pequena e me achavam extremamente desnutrida, porque eu sempre fui magrinha. Era magrinha. Nossa, ela é frágil, ela é magrinha. Com o passar dos anos, isso foi mudando, né? E aí, o estar acima do peso passou a ser: nossa, a pessoa não tem saúde. O certo é ter o manequim ali das modelos. Mas na verdade, nenhuma coisa nem a outra te diz se você é ou não saudável, né? Não tem nada, o peso não necessariamente ele tem a ver com a saúde. Eu, por exemplo, era uma magrinha que não tinha nenhum pingo de saúde. A minha irmã já tinha um padrão mais cheinho e ela era super saudável. Então, era uma coisa assim, muito contraditória, mas ter o manequim 36 não é o que vai te fazer estar ou não saudável. Você pode se incluir aí em algum padrão estético, né? Mas não necessariamente é ter saúde. Eu gosto muito de falar em consultório, assim, a gente usa muito esse cálculo do IMC, né? Que é o índice de massa corporal, para determinar se a pessoa está com desnutrição, obesidade, se ela está com obesidade, se o peso dela está ideal, está normal. Mas o que de fato para mim determina qual é o peso ideal de uma mulher, né, de uma pessoa, de um paciente, é o peso que ela se olha e se sente bem. Porque às vezes você está ali com 100 quilos. E você já passou por todos os outros pesos antes de 100 quilos. Então, de fato, você tem a propriedade de dizer: não, Liz, com 70 quilos eu fico melhor. Eu me sinto melhor. Que não é tão magra, que não é tão gorda. Exatamente. Ou tem gente que fala: olha, na minha idade, quando eu casei, eu tinha tal peso. Hoje, na minha idade, eu já não me vejo com esse peso, senão eu vou ficar muito magra. Então, para mim, na minha concepção, o peso ideal, né, o manequim ideal é aquele que você sente que é a sua melhor versão. Excelente, e é verdade, né? Fugir dos padrões da sociedade, buscar saúde, ao invés de agradar, né, a sociedade, os padrões. Doutora Liza, a gente sabe que depois do diagnóstico do lúpus, muitas mulheres ganham muito, muito peso. Eu me recordo de uma vez, eu nem tinha o diagnóstico do lúpus ainda, e na rua que a minha tia morava, tinha uma menina que ela estava com diagnóstico de lúpus. E eu conheci ela sem ela estar com a doença, né? Então ela era, sabe, pensa uma menina tipo você, bem pequenininha, bem magrinha, slim, né? Eu acho que ela pesava uns 45 quilos, ela era muito magrinha. E aí, eu não peso 45 quilos, tá, gente? Só porque tá grávida. Olha, e aí ela, depois disso, ela começou, estava em crise da doença, né? E eu lembro que ela não conseguia mais andar. Ela ficou acamada e assim, ganhou muito, muito peso, além do inchaço, né? E
Tanto que a gente na rua só falava isso, né? Porque ninguém conhecia, não eram doenças conhecidas, as pessoas ficaram querendo saber o que é isso. Essa pessoa que passa por esse processo de ganho de um ganho de peso exorbitante, ganhou muitos pesos. Ela, se eu não me engano, ela chegou a pesar 100 quilos, ela quase triplicou o peso dela. Essa pessoa que ganha esse tanto de peso, essa mulher lúpica, é possível ela voltar para aquele peso que ela tinha antes? É possível sim, é possível sim. E a gente fez até um conteúdo falando sobre isso, né? No ajuste tanto da mentalidade quanto do estilo de vida, da alimentação. É possível sim voltar a emagrecer. Não necessariamente você precisa voltar ao peso que você tinha antes, né? Mas você pode voltar a um peso que te deixe mais confortável. Porque a gente vê muito, por exemplo, com o uso do corticoide, são características muito do medicamento, né? Do rosto mais inchado. Eu conheço mulheres que são magras, mas que têm o rosto mais inchado por conta do corticoide, né? Ou que ficam com uma, como é que posso dizer? Retenção de líquido. Uma retenção de líquido muito grande, então fica ali no corpo inteiro, né? Então existem várias coisas que podem gerar essa questão de engordar, né? De ganhar peso. Porque o ganho de peso não necessariamente é por engordar, às vezes é pela retenção hídrica. Mas é possível, ajustando isso, é possível sim. Então é possível para essa mulher que já viu seu corpo ali, sofreu uma transformação imensa, né? De ganho de peso, de inchaço, de edema articular, voltar, não como você falou, né? Que eu acho que isso é muito importante. Não é voltar para o padrão que as pessoas esperam, que a sociedade espera, mas voltar para o peso que seria ideal para ela, aquele Sim. peso que seria o conforto dela. Exatamente, para a melhor versão, né? Porque querendo ou não, isso é real. Cada um de nós sabe qual é a nossa melhor versão. Eu já atendi pacientes que me falavam assim, eu perguntei qual era o peso que você tinha, que você se sentia bem, né? Que você se sentia confortável. E já ouvi pacientes falando assim, doutora Liz, eu nunca tive esse peso. Eu sempre fui acima do peso. Eu nunca tive um peso que eu me olhasse e eu me sentia bem. E isso é forte, né, de ouvir. Mas, na verdade, no processo de emagrecimento, quando você vai perdendo peso, você consegue ver o que te faz bem e o que não. Quando você está muito magro ou quando você está num equilíbrio, né? Eu acho que isso é muito interessante, a gente sempre ouvir o nosso corpo. O nosso corpo, ele fala muito a respeito de quem nós somos, de como a gente vive, e chegar a esse peso ideal é um processo, mas que vale a pena, que é possível sim. Isso que você falou é muito forte, né? A pessoa, uma mulher que não sei quantos anos essa pessoa tinha, né, que falou isso pra você, não se identificava em fase nenhuma da vida com aquele corpo, né? É como se ela não se identificasse com o próprio corpo. Isso é muito forte, porque muitas mulheres acontece exatamente isso. E essa é até a minha próxima pergunta. Às vezes a pessoa fica no sobrepeso, fica ali fora de forma, não só fora de forma, né? Por muitos anos, né? Passa décadas mesmo, passa muitos anos, que nem essa pessoa, não me lembro de ter gostado de mim. É possível para essa pessoa também? Porque é tão difícil, né? Às vezes a pessoa já está até acostumada a lidar com as adversidades daquele peso, daquela situação. É possível para essa pessoa também ela mudar o estilo e perder peso? Com certeza, com certeza. A grande questão não é você querer mudar a sua realidade, né? Porque isso é necessário. Quando você se vê, por exemplo, de uma forma e pensa, nossa, eu poderia estar melhor, e não aceita a forma que você está, no sentido de não se acomodar a essa situação, é uma coisa. Outra coisa é quando você
se olha no espelho e você não se aceita de forma nenhuma. Porque a pessoa que ela tem, por exemplo, uma baixa autoestima, ela pode estar magra, que ela vai se achar muito magra. Ela pode estar acima do peso, que ela vai se achar muito acima do peso. Ela pode estar forte, ela não vai se achar suficientemente forte ou bem, né? Então, existe uma grande diferença nisso, né? O processo de emagrecimento, ele pode acontecer para qualquer mulher, tendo ou não tendo lúpus, né? A grande questão é você entender que você pode sim ficar melhor e você não precisa ser refém da situação em que você está hoje. E não no sentido de, nossa, eu preciso estar magra, eu preciso estar magra para que todo mundo me aceite, para que eu fique bem, né? E outra, existem diferentes tipos de corpos, né? Existem corpos muito diferentes, existem mulheres que às vezes têm a mesma idade, uma é mais magrinha, a outra tem mais culote, tem mais bumbum, outra tem mais peito, outra tem mais braço, mais coxa. Então, existem diferentes tipos de corpos e dentro de cada biotipo, né, a gente precisa entender quem nós somos. Eu, por exemplo, eu não tenho um biotipo atlético, né, de uma mulher, nossa, assim, um mulherão, não. Meu biotipo é mais mignon, né? Existem mulheres da minha idade que têm muito mais corpo, existem adolescentes que têm muito mais corpo que eu. Então, assim, é bem relativo. É bem relativo, né? Então, assim, não dá para eu tentar me adequar a um padrão que não é do meu biotipo. Isso é muito interessante, porque influencia diretamente na autoestima, né? Na forma como as mulheres se veem, como você se enxerga. E isso é interessante por quê? Porque a gente chega naquela pergunta, né? Descobrir o seu porquê. Sim. Cada pessoa precisa disso, porque senão a motivação dela vai ser só externa, né? Exatamente. Ela não vai encontrar essa mudança de vida real. Exatamente. Eu tive uma paciente e para mim foi muito forte atender ela, porque eu precisei, como nutricionista, existe um espaço, né, que a gente tem como nutricionista, mas existem outras questões que como nutricionista não é o nosso espaço. Por exemplo, a área da psicologia não é o meu espaço, apesar de eu ter uma visão muito holística, né, sobre o paciente, uma visão integral, porque é assim que eu vejo realmente. É importante. É algo integral, não é algo só, quero emagrecer, então vamos lá, vou te emagrecer. Né? Existe essa questão do porquê, do seu estilo de vida, de como é a sua vida, de como é a sua rotina, né, de todas essas questões. E eu tive uma paciente que ela tinha um corpão, sabe aquela mulher esbelta? Paniquete. Paniquete. Só que a estrutura dela era essa. Paniquete mesmo, assim. Coxa grande, bunda grande, sabe? Tinha uma cinturinha e ela chegou pra mim e ela falou assim... E ela sempre malhou e ela falou assim... Eu não quero ter essa coxa grande. Eu queria que a minha coxa fosse assim, igual a sua. Ela deu exemplo, né? E eu... Aí, assim, eu olhei pra ela... E metade das mulheres querendo aquele corpo e ela... Exatamente. Eu querer, meu pai do céu. Exatamente. E aí eu falei pra ela assim, olha... Claro, a gente vai trabalhar com o processo de emagrecimento e tudo. Passei uma rotina pra ela. Da outra vez que ela veio no meu consultório, ela falou assim... Gente, ela não tinha um pingo de barriga. Sabe que não tem um pingo de barriga? Não sei. E aí ela... Eu acho que nem eu sei. Agora então você não sabe de jeito nenhum. Exatamente. Bem e grávida. Aí ela... Sem um pingo de barriga, já tinha perdido assim um culotinho que ela queria perder ali com a dieta, tudo bem, perdeu. E chegou e falou assim, nossa, mas eu ainda não acho que eu tô bem. Eu ainda queria, assim, estar mais fina. Eu gosto dessa coisa mais slim, assim, não de muito músculo, de muita coisa. E aí eu entendi exatamente que existia uma deformação sobre a visão que ela tinha dela mesma. Né, de não aceitar a genética, a dismorfia, né? De não aceitar aquele biotipo, porque
nos padrões da sociedade, ela já estava assim mais do que maravilhosa. Total. Mas para ela, não era o suficiente. E aí, foi quando eu entrei com ela nisso. Por que você realmente quer estar mais magra? Será que você realmente precisa? Será que não precisa, a gente não precisa ir trabalhar com uma autoaceitação, com uma questão, uma questão de visão distorcida sobre si mesma? E aí eu encaminhei ela para terapia, porque já é uma área que eu não posso, né, ir tão a fundo. Mas quando você identifica o seu porquê, você consegue entender exatamente a sua motivação. Porque às vezes a sua motivação, e aí depois ela falou comigo assim, Liz, eu queria te dar um feedback. Foi muito bom essa sacada que você teve. Eu realmente procurei uma terapia, eu realmente vi que eu não estava aceitando a minha genética. E ela tinha uma genética de muita força muscular, né? Era fácil. A genética que ela. metade das mulheres gostariam de ter e mas que para ela era péssimo. Né? Exatamente. Então a gente precisa ter um porquê. O porquê que eu quero uma mudança no meu corpo. Né? O porquê que eu quero chegar na minha melhor versão. Por mim? Ou para mostrar para alguém? Ou para provar para alguém? Ou para conseguir me amar? São motivações e porquês que são totalmente diferentes. Importante também que a gente pensar que a mulher que ela não se aceita, ela não é aceita, né? Se você não consegue respeitar aquilo que você é, as pessoas vão ter essa mesma visão de você, né? Vão sempre exigir de você algo que você não pode oferecer. Exatamente. Puxando o gancho do nosso tema, né? Voltar para o manequim 36. Toda mulher tem que ter um manequim 36? De jeito nenhum. Porque é justamente o que a gente estava falando, né? Cada mulher tem o seu biotipo, né? Cada mulher tem a sua personalidade, o seu corpo, né? Então, assim, não existe esse padrão, né? Não existe esse tamanho de manequim ideal. Você pode vestir um 40 e estar muito feliz com o seu 40. Tô né? no 40, tô feliz. Você pode vestir um 48, um 52 e tá muito bem. Se sentir muito confortável, se sentir muito saudável. Então não existe esse padrão. Na verdade, não existe o padrão do número do manequim, mas existe o peso ideal, que como você falou, né? O peso ideal para cada pessoa. Para cada pessoa. E como que a gente faz para chegar nesse peso ideal? Eu sei que você criou um projeto, né? Lupus Fit 30D, para ajudar mulheres que querem chegar no peso ideal. Fala um pouquinho. Dentro desse projeto, eu trabalho muito essa questão não só de mente, do porquê, né, mas também a questão do exercício físico. Inclusive, Lorena tem uma participação, né, nesse curso de emagrecimento. E também a gente trabalha muito a alimentação, o que comer, o que faz bem para o meu corpo, o que não faz, né? E o melhor você vai perder peso na medida que você vai se comprometendo com o conteúdo, né? Você vai perdendo peso na medida que você vai se comprometendo, mas não necessariamente existe uma meta, né? É um estilo de vida implementado para que você vá conseguindo perder peso na medida que você vai se sentindo bem. Nossa, eu acho que eu posso perder um pouco mais. Nossa, eu acho que já tá bom, agora eu vou manter, né, a minha rotina alimentar. Porque quando a gente fala dieta é uma coisa que tem prazo de validade, não é verdade? Com certeza. Qual é a frase que todo mundo fala? Estou de dieta. Quer dizer que vai acabar e eu vou poder comer tudo. Exatamente. Estar de dieta nem sempre é bom. É melhor que você faça uma rotina alimentar de forma que você consiga levar aquilo ali que você está aprendendo para a sua vida. E o meu intuito, não só com o Lupus Fit 30D, mas todas as vezes que eu atendo um paciente,
é não fazer esse paciente ser refém de mim. Porque um dia eu vou morrer, gente. Todo mundo vai morrer um dia. E o meu intuito é que a pessoa que demore muito, Senhor. Amém! Mas assim, o meu intuito é que a pessoa esteja aqui ou esteja na China e ela saiba servir o prato dela. Ela saiba aquilo que é bom pra ela, aquilo que não é. Ela ganha o entendimento, que ela precisa comer, aquilo que vai chegar na melhor versão vai contribuir, ou aquilo que não vai contribuir. Então, o Lupus Fit 30D, ele te dá esse entendimento, né? De você aprender o que você precisa aprender, mas de você usar também uma autonomia. Porque isso é muito importante. Para decidir aquilo que você quer comer, o tanto de peso que você vai perder. Vamos rasgar aqui, né? Porque hoje você sabe que aqui no celular, qualquer pessoa pode botar aqui no Google e pesquisar alimentação saudável. E vai aparecer uma lista de alimentação saudável, com cardápio, com dieta pronta, com um médico. Por quê? Qual que é o diferencial do Lupus Fit 30D? Por que não é a mesma coisa que uma pesquisa na internet ou uma consulta com outro nutricionista? Legal, boa pergunta. O que acontece é que o Lupus Fit 30D ele é específico para mulheres que têm lupus. E algo que eu sempre recebo de feedback que é maravilhoso e que é real. Doutora Liz, nós gostamos de você porque você entende o que a gente vive. E literalmente eu entendo porque tenho lupus, porque vivi muitas coisas, né, do lupus há muitos anos na pele, sei o que é ter o diagnóstico, sei o que é passar por um processo de mudança alimentar. Então, talvez você possa até ir em outra nutricionista e possa, inclusive, achar algum conteúdo na internet, mas como o Lupus Fit 30D não vai ser, porque não vai ser uma nutricionista que tenha não só o diagnóstico, mas que tenha vivido a experiência alimentar, né? De ter alimentos que eu testei na minha própria vida para depois levar para o consultório, para depois levar para a internet, né? E visando não somente o emagrecimento, mas a desinflamação corporal, tendo uma visão saúde, integral, né, da saúde. Então eu acho que esse é o diferencial. E é um grande diferencial, eu acho, né? Não, eu tenho certeza, né, que esse é o diferencial do Lupus Fit 30D. E esse é um grande diferencial, porque é a sua experiência, a sua prática, a sua vivência de bandeja num projeto que as mulheres podem comprar, acessar, e quem quiser comprar faz como? Provavelmente aqui em algum lugar tem algum link que você possa clicar e ir direto para esse acesso da compra do Lupus Fit 30D. E além disso, Lorena, eu posso falar também que você também tem essa mesma experiência, né? A Lorena, ela tem um bônus dentro do Lupus Fit 30D de fisioterapia, né? E você também tem lupus, você também viveu todas essas coisas. Então, assim, eu acho que essa propriedade, que não só da experiência emocional, de vivência e também da alimentação que nós temos, é algo muito especial, né? Que faz muita diferença. Que faz muita diferença. Então, vamos tentar resumir para a gente encerrar. Lupus Fit 30D é um excelente primeiro passo para quem quer começar a perder peso? Com certeza, com certeza. É um excelente primeiro passo. Aliás, eu posso até afirmar que é o passo para que você realmente possa mudar o seu estilo de vida, mudar a sua mentalidade, né? E realmente alcançar a sua melhor versão. Alcançar os resultados que tanto procura, né? Exatamente. Excelente. Gente, esse aqui foi mais um podcast das Lúpicas. Espero que você tenha gostado. Eu sou a Lorena Sena, sou fisioterapeuta. E eu sou a doutora Liz, nutricionista. Até a próxima. Até mais.